Eu não conseguia naquela época ver a riqueza de ter alguém por perto com tanta vitalidade e com tanta sabedoria corporal, porque ela tinha muita sabedoria corporal. A minha avó, até os meados dos 90 anos dela, ela ainda subia nas laranjeiras que a gente tinha em casa para colher as frutas, porque Deus o livre, deixar fruta boa lá no alto e não pegar. Meu pai não subia na árvore, mas a minha avó subia. E ela ainda subia de saia. Ela gostava de usar uma saia verde e ela subia de saia para pegar as frutas. Eu sei muito bem como é ter uma pessoa que vive uma vida muito longa e bem, e o quanto isso influencia não só a vida dessa pessoa, a vida de todo mundo que está em volta e também por mais gerações. E eu sei disso porque eu sou uma neta de uma centenária. A minha avó, Otília, que é essa da foto que a gente já vai mostrar aqui, ela sempre disse, desde que eu me conheço por gente, ela sempre disse que ela chegaria aos 100 anos de idade. Olha que bonitinha. E ela chegou. Sabe quantos anos ela tinha nessa foto? 96. E olha como ela estava bem. Sensacional, né? Mas eu vou te ser muito sincera que o mais incrível para mim não foi o fato da idade dela, apesar de isso ser um ótimo marco, né? Sensacional. Eu fico muito orgulhosa de saber que ela chegou na idade que ela queria chegar. Mas o mais lindo para mim como neta, e como também quem estava sempre por perto, né? Os familiares, a gente estava sempre junto, foi de hoje, com muito mais clareza, ver o quanto a minha avó conseguiu aproveitar a vida dela. Na maneira dela, da forma dela, mas ela estava sempre muito bem. Eu não me lembro de ver a minha avó com dores, sem aquelas limitações que fossem, vamos dizer assim, pertinentes ao envelhecimento natural. E isso é uma coisa muito interessante, porque quando eu falo envelhecimento natural, eu não quero dizer que a gente precisa aceitar as limitações e que elas vão vir e ok, faz parte. Não é isso que eu quero dizer. Mas a gente precisa ter em mente um ponto, que eu acho que é bem interessante, bem importante a gente ter essa ideia. Desde lá, quando a gente nasce, até o momento da nossa vida atual, seja lá a idade que tu tenha agora, a gente consegue perceber que o nosso corpo passa por mudanças. Desde lá, quando a gente é bebezinho, depois quando a gente fica adolescente, depois jovens, adultos, depois na idade madura, o nosso corpo ele não fica exatamente o mesmo. E isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente, porque senão a gente cai nessa ideia falsa da indústria da beleza, dizendo que as rugas e os cabelos brancos são o fim. A gente sabe que isso não é o fim, isso é só algo natural que acontece conforme a gente vai mudando as estações. A gente não tem mais o mesmo corpo de quando a gente era jovem ou de quando a gente era bebê. São coisas que são pertinentes com o avançar da nossa vida. E todos nós a gente passa por isso, definitivamente. Mas o envelhecimento, no caso da minha avó, que eu quero dizer aqui, é que tinham coisas que ela foi, claro, desenvolvendo algumas limitações. Pensando quando eu era lá adolescente e eu convivia com uma avó muito saudável, bem saudável, tinha atividades que eu via a minha avó fazendo e eu achava que isso fosse super normal, que todo mundo da idade dela faria a mesma coisa. Depois só eu fui ver que não era. Olha só para tu ter uma ideia. A minha avó, até os meados dos 90 anos dela, ela ainda subia nas laranjeiras que a gente tinha em casa para colher as frutas, porque Deus o livre, deixar fruta boa lá no alto e não pegar. Meu pai não subia na árvore, mas a minha avó subia. E ela ainda subia de saia. Ela gostava de usar uma saia verde e ela subia de saia para pegar as frutas. Eu chegava da escola, perguntava: cadê a avó? Ah, tá lá, em cima da árvore. E vivendo isso naquela época, quando eu era adolescente, eu pensava que isso fosse super normal, porque eu não tinha outras referências assim tão próximas para saber que não era normal. E eu vou te falar bem sinceramente que a minha avó, ela só parou de fazer isso, de subir nas laranjeiras, de fazer essas coisas assim, porque os filhos dela, no caso meu pai e a minha tia, achavam que isso não era uma boa ideia. Porque eu vou te ser bem sincera, que eu tenho certeza que se fosse só por ela, ela continuaria. Porque ela sabia que ela estava bem. Mas talvez eu seja como uma grande maioria das pessoas, talvez como tu, ou talvez como tu tenha sido um dia. Eu não conseguia naquela época ver
a riqueza de ter alguém por perto com tanta vitalidade e com tanta sabedoria corporal, porque ela tinha muita sabedoria corporal. E eu lá na época, né, da adolescência, não tinha essa ideia, mas por sorte, por muita sorte minha, isso mudou a tempo de eu ter a minha avó como exemplo e inspiração, ainda viva.